Olá, gente, sejam muito bem-vindos em mais um Devocional Passeio na Vinha. Eu sou Dinei Moraes, estou falando aqui de Atibaia e nós vamos dar sequência ao nosso devocional que já estamos trazendo vários dias para vocês. Um tempo da Palavra de Deus, um tempo onde nós vamos crescer na Palavra de Deus. Eu tenho certeza que tem feito toda a diferença na sua vida, porque tem feito a diferença na minha vida. Não é fácil sermos como Jesus, mas nós podemos, através das Escrituras, nos transformar à imagem e semelhança de Deus, ou pelo menos estar indo em direção a essa transformação. O tema de hoje é Jesus e as Escrituras. Olha só que coisa interessante. As Escrituras, elas são uma revelação da atividade de Deus pelos homens e entre os homens. As Escrituras têm essa função de criar um ambiente de relacionamento entre o homem e Deus, Deus e o homem. E as Escrituras, elas falam da verdade, elas falam a verdade sobre a resposta dos homens quando Deus age e o nível de cooperação com Deus que existe entre os homens. Então, olha só uma coisa fantástica. As Escrituras, ela traz esse privilégio, além de uma oportunidade de relacionamento. Aqui está dizendo, nesse estudo, que as Escrituras falam a verdade sobre a resposta dos homens quando Deus age. E quando Deus age, Ele sempre espera uma resposta de cada um de nós. E aí entra uma coisa muito interessante. Sem as Escrituras, não teríamos nenhuma ideia da nossa posição com relação a Deus. Então, sem as Escrituras, não teríamos nenhuma ideia da nossa posição com relação a Deus. Então, as Escrituras nos ajudam a nos conectarmos com Deus e aí descobrir a natureza de Deus, como Deus é em sua essência e pedir para Deus fazer com que a sua natureza e a sua essência venham ser transmitidas para nós, para que nós possamos estar também fazendo com que o mundo conheça esse Deus que habita em nós por meio de Jesus, que nos dá esta oportunidade maravilhosa. Ler as Escrituras nos prepara, nos prepara para aceitar a nossa realidade perante Deus, e nos movimentar em uma direção de cooperação maior com Ele. Então, as Escrituras nos preparam para aceitar a nossa realidade perante Deus, quem nós somos diante de Deus. E também ela nos ajuda a nos movimentarmos em direção a essa cooperação com Deus. Ou seja, eu preciso me movimentar cada vez mais em direção a Deus. Quando eu faço isso, algo maravilhoso acontece, porque eu estou mostrando para Deus a minha realidade. E isso é importante porque somos pecadores e nós não temos outra situação decadente da nossa vida a não ser declarar: sou pecador e preciso e careço da graça de Deus. Pelas Escrituras entendemos quem Deus é e o que Ele quer. Mas é por Jesus que nós vivemos quem Deus é e o que Ele quer de nós. Então olha só, as Escrituras, ela nos ajuda a entender quem Deus é e o que Ele quer. Mas por Jesus, nós vivemos quem Deus é e o que Ele quer. As Escrituras são perfeitas. Ela é perfeita. Mas a Escritura nunca poderia fazer o que Jesus fez por nós. As Escrituras nos orientam e nos indicam tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Mas a realização, a consumação de tudo que está escrito na Escritura foi feita por Jesus Cristo. Foi consumada por Jesus Cristo. As Escrituras, ela nunca poderia ser por nós
uma demonstração perfeita e viva em carne e osso de quem Deus é e o que Deus quer que o ser humano seja em cooperação com Ele. Isso aqui resumindo, é o seguinte: as Escrituras são perfeitas, mas as Escrituras nunca poderiam fazer o que Jesus fez. As Escrituras nunca poderiam ser por nós uma demonstração perfeita e viva em carne e osso de quem Deus é e o que Deus quer que o ser humano seja em cooperação com Ele. Isso só ocorre mediante a Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo é perfeito e Jesus é a palavra encarnada. E por ser a palavra encarnada, o que acontece com a minha vida, o que acontece com a sua vida? Uma coisa muito simples. Acontece que nós somos cada vez mais perfeitos, cada vez mais agraciados por Deus, aonde nós vemos que as Escrituras ela é representada por Jesus Cristo encarnado em carne e osso. Aí sim, aí nós vemos o que Deus quer e o que Deus espera de nós como homens em cooperação com Ele. Somente uma demonstração perfeita do divino e humano poderia revelar o Pai à humanidade. O que Ele quer, Jesus sempre foi e será esta demonstração que as Escrituras descreveram, mas não podem ser. Então, assim, resumindo o que eu acabei de dizer, é o seguinte: a única demonstração perfeita de Deus e foi consumada para a humanidade foi Jesus Cristo. Mas as Escrituras, ela nos indica, ela nos aponta Jesus, desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento. Você vê Jesus em tudo. Por quê? Porque somente Jesus poderia descrever o que as Escrituras estão dizendo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Quando você estuda as Escrituras, você começa com Jesus e termina com Jesus, porque Ele é tudo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Gente, uma coisa importante para a sua vida é nunca tente cumprir as Escrituras para ser uma pessoa que Deus quer. Eu vou dizer para você que Jesus, Ele já cumpriu isso para você. Ele já cumpriu isso na sua vida. Então, quando você lê as Escrituras ou tenta cumprir o que as Escrituras estão escrevendo e dizendo para você, nada mais é do que você desejar ter um relacionamento sem barreiras com Deus, aonde a Bíblia mostra e indica onde está o pecado, e Jesus, pelo seu sangue vertido ali na cruz do Calvário, o que Ele fez? Simplesmente Ele veio e derramou sobre a sua vida. Isso é muito importante a gente entender. Creia em Jesus e permaneça em Jesus momento a momento, e Ele continuará a cumprir as Escrituras através de você. Então as Escrituras falam de Jesus e nós podemos cumprir e demonstrar Jesus momento a momento quando nós cumprimos as Escrituras por meio de Jesus. Em união contínua com o Espírito, você viverá Jesus e manifestará o Pai, né? Então, é isso que as Escrituras descrevem, e é isto que nós podemos fazer e você pode fazer nesse sentido. Então, Cristo em você pode fazer tudo isso. Em Cristo nós podemos cumprir as Escrituras. E as Escrituras ela nos ajuda a ver quem é Deus, quem é Jesus, como que Jesus fez aquilo. E as Escrituras mostram que quando eu aceito Jesus e Jesus está em mim, vive em mim, eu consigo cumprir as Escrituras, porque Jesus cumpriu e Ele é perfeito, foi perfeito, é perfeito para demonstrar a perfeição divina disponível a todos os homens. Eu espero que você tenha aprendido mais um pouco sobre esses devocionais, essa palavra de hoje, né? Jesus e as Escrituras. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida. Até breve, no próximo devocional, Passeio na Vinha.
Eu espero por você. Tchau e até mais.